Oi, gente! Hoje estamos iniciando aqui mais um Olhar Especial, trazendo para vocês um locutor e publicitário diretamente da Paraíba, Renato Silva de Moraes. Renato, muito obrigado por sua presença aqui no nosso programa. Eu que agradeço a todos vocês aqui da TV Osasco pela essa oportunidade, é um espaço excelente para, de certa forma, fazer com que as pessoas tenham um olhar especial para as pessoas com deficiência física. Bom, gente, vocês já perceberam que esse menino aqui, esse moço, né, que já é casado, já tem um filho de 5 anos, que chama? Michael Douglas, em referência ao ator Michael Douglas, o ator americano. Ele adora vídeo, televisão, fez documentário, trabalhou muito tempo como locutor, né? Posso dizer que aqui eu estou em casa, né? Mais ainda do que eu diria, viu? Olha só, né, Cris? A nossa Cris, voluntária de Libras, Cristiane Souza, mais uma vez com a gente. Eu que agradeço de estar sempre aqui, né, podendo levar informação para os surdos, né, também participarem do programa. Nós é que agradecemos. A Cris é muito importante aqui no nosso Olhar Especial, né? Como é que é Libras lá, na Paraíba, no seu trabalho? Vocês usam bastante? Bem, a linguagem de Libras ela está sendo, de certa forma, cultivada a partir de agora, né? Ela não é muito comum lá. As escolas estão tentando adaptar para algumas pessoas que têm necessidade especiais nesse âmbito aí, mas não é muito popular, não. Não está muito, de certa forma, acessível a todos. Infelizmente, temos essa falha muito grande. Ainda que deveria ser, com certeza, uma linguagem ser considerada como uma linguagem nacional, né? Isso devido à importância que é a linguagem até porque é a nossa segunda língua oficial do Brasil, certo, Cris? Certo, né? A Libras agora é a segunda língua do Brasil. Tá. Falta espaço, né? Sim. Principalmente nas escolas. Eu acredito que deveria ter uma conscientização maior. Na região onde eu moro, que é localizado no Cariri, paraibano, uma região, a gente tem algumas pessoas que têm a necessidade de línguas de sinais e que as escolas estão tentando cultivar essa doutrina escolar para que essas pessoas sejam melhor preparadas, né? E é muito bom porque aumenta a diversidade, aumenta a inclusão, né? É mais um aprendizado, afinal de contas é uma língua mesmo. E a Cris que nos explica que é uma cultura dos surdos, né, Cris? A importância da língua. É muito importante a Libras para a cultura do surdo, né? Se não tem Libras, a cultura acaba. Como o surdo vai, né, se comunicar com as outras pessoas? Muito bem. Mas vamos lá. Como nada é por acaso, um belo dia, alguns dias atrás, bate aí, toca a campainha e eu atendo o Renato. E aí chegou aqui, não sei como é que foi a história de você chegar aqui na TV Osasco, Renato? Bem, na realidade eu tive contato com algumas pessoas e conversando com elas sobre questão de intercâmbio de mídia, multimídia, questão social, né? Isso, ou seja, para, de certa forma, desenvolver mais o meu trabalho para levar um aprendizado daqui, dessa região, para minha região lá, sendo uma região essa, um polo no âmbito de arte, mídia, publicidade, essas coisas. Então eu tentei procurar alguém para, de certa forma, aprimorar o aprendizado, né? E levar isso para a minha região. Quando estava almoçando em um restaurante, me indicaram aqui a TV Osasco e me falaram também desse programa especial. Eu disse, poxa, bacana, interessante. Obviamente, algumas pessoas já devem ter falado no âmbito da deficiência física. Eu disse, é especial, é interessante que a gente aborde mais esse assunto devido à falta de inclusão da pessoa com deficiência na sociedade.
Essas pessoas às vezes confundem muito as deficiências. Uma pessoa com deficiência física, as pessoas têm que colocar na cabeça que uma deficiência física ela não é uma deficiência mental. Então tudo que você fizer ao redor dela, ela vai estar percebendo. Né? Isso, se você estreita o território, os laços com aquela pessoa, ela vai estar percebendo. Se você abre, com certeza também ela vai estar percebendo. Então, cada deficiência no seu contexto, no seu lugar correto. Né? Isso, ou seja, as pessoas misturam muito. Ele é deficiente físico, provavelmente ele deve ter algum trauma na cabeça. Aí começam a discriminar essa pessoa de forma a afastá-la da sociedade, afastá-la do âmbito cultural da cidade. E fecha também as oportunidades para aquela pessoa devido ver uma deficiência superficial, acha que aquelas pessoas não são capazes de fazer determinadas tarefas, né? Sim. E o que eu gostaria de deixar claro, evidente para as pessoas é o seguinte, que um dos maiores desafios para uma pessoa com deficiência é justamente aquela pessoa que está ao redor dela, que estreita os laços. Em uma simples tarefa, como por exemplo, vamos citar, quando você chega, está com uma pessoa com deficiência e tem uma tarefa para fazer que você acha que ela não é capaz, mas de repente ela vai lá e se candidata a fazer aquela tarefa, você achando que ela não é capaz, dá um exemplo. Deixa que eu faço. Por exemplo, a gente vai lá pegar uma caixa, né? Sabemos, por exemplo, eu tenho minhas limitações físicas, sei que eu não posso pegar. Obviamente, quando a pessoa com deficiência física, ela sabe seus limites, então ela vai respeitar seus limites. Então, eu chego para pegar qualquer aparelho doméstico que necessite de um membro mais de uma pessoa com os braços normais, né? Então, digamos assim, aí eu vou levantar, eu sei que eu consigo fazer aquilo lá, você do outro lado acha que eu não sou capaz e não, deixa que eu pego. Poxa, se eu me candidatei para pegar, então eu tenho condições. Olha aí, já recebemos uma dica, né? Porque... É interessante isso, porque as pessoas acham que aquela pessoa não é capaz de fazer aquilo. Mas se você se candidatou, a gente já deve entender. Exatamente, fica tranquilo que ele sabe o que está fazendo. Eu tenho capacidade de fazer aquilo. Claro. Então as pessoas deveriam deveria aproveitar muito mais uma pessoa com deficiência, dar mais serviço, não é isso? Por exemplo, exatamente, claro. Evita muita mão de obra também. Deixa trabalhar, então vamos dividir. Aí quando a pessoa com deficiência ficar acuada e não quiser fazer aquilo, então pode ter certeza que não vai mexer. Então vai lá, faça você mesmo. Mas muitas vezes nós com deficiência física não realizamos certas tarefas justamente por essa pressão psicológica das pessoas acharem que você não é capaz, aí você acaba se intimidando com aquilo e se tornando incapaz. Se não for persistente, teimoso... não, deixa que eu faça. Tem gente que diz, não, deixa que eu faço. Eu consigo fazer, deixa que eu faço. Entendeu? As pessoas têm que colocar isso na cabeça. Acho que faz parte da inclusão. Hoje está bem melhor. Mas, olha, vamos falar mais disso no próximo bloco. Com certeza. Não saia daí. Bom, gente, então nós estamos hoje aqui no Olhar Especial com Renato Silva de Moraes. Ele é de Sumé, Paraíba, certo, Renato? Locutor e publicitário. Mas eu queria que você desse uma palhinha, como que é o trabalho na rádio? Você trabalhou em diversas rádios. Exato, trabalhei com rádio desde os meus 15 anos que trabalho com rádio. Nossa! Estou com mais ou menos aí um pouco mais de 10 anos de comunicação radiofônica. É interessante lá porque as pessoas muito associam a locução de rádio com o sotaque do nordestino, né, que muitas vezes é muito criticado aqui na região. Eu acho bonito. Muitas pessoas admiram mesmo o sotaque do Nordeste, porque a gente
junta os dois, né? Digamos assim, não chega a ser estranho. A gente junta os dois, o paulistano com o carioca. É tanto, por exemplo, o Nordeste. Quando a gente fala Nordeste, a gente no lugar de colocar o S, Nordeste, a gente coloca o X, que é do carioca, né? E como é que fica? Nordeste. Oxe, é difícil falar isso. Mas é bem interessante, é bacana mesmo o sotaque. Eu particularmente, trabalhando em uma rádio aqui da região sul, eu não abriria mão do meu sotaque nordestino. Né? Embora que fosse forçado a fazer isso, eu disse, não, vamos lá, vamos ser original, né? Porque o locutor de rádio ele tem que ser original. Cada um tem seu jeito próprio, não existe nenhum locutor igual ao outro. Ele sempre vai ter seu jeito próprio. Então, assim, se eu for me adaptar ao sotaque daqui, eu vou ter que perder a minha originalidade. É verdade. Eu, como caipira, lá de Cabralha Paulista, também tem aquela coisa do porta, né? Aquelas coisas do R, né? Exatamente. Que o pessoal gostava de tirar um sarrinho, né? E eu até, quando eu cheguei aqui em São Paulo, eu até ficava meio envergonhada, até tentava puxar um pouco, mas a hora que eu via a bendita porta saía. Exatamente. Imagina, deixa pra lá, isso faz parte da nossa originalidade, não é verdade? Mas o estilo de locução lá, que a gente trabalha, não é muito diferente do daqui não. Aquela coisa elétrica, energética, tanto o jornalismo informativo é quase a mesma coisa mesmo. O que muda mesmo, acho que é o sotaque mesmo. Lá é mais ou menos assim, ó. Olá, ouvintes, obrigado pelo carinho da sua audiência, você que está com a gente acompanhando, no caso aqui é telespectador, né? Então um abraço para você, obrigado pelo carinho da sua imensa audiência, você que sempre assiste esse programa que inclui as pessoas com necessidades especiais no âmbito da sociedade. A gente agradece muito pela audiência. TV Osasco, canal 20 tem diversos canais aqui da NET, Cabonet, Canal então 6. Eu não tenho intimidade com isso aí, então aí você já se vira. Né? É com você aí. Agora. Mas é basicamente assim, a gente tem um estilo de locução bem energético lá, como o pessoal daqui também tem. Que bacana. Muito elétrico, inclusive que serve de inspiração. O pessoal daqui são muito bom. O rádio hoje aqui está muito bem representado nas mãos desses locutores. Embora o rádio hoje se veja muito sufocado, né, devido a tanta mídia social. Mas eu adoro um rádio. Nossa, eu não dirijo sem ficar ouvindo um rádio, né? Nossa, eu acho fantástico. Adoro essa mídia. Mas então, e como você chegou na rádio? Foi na rádio que tudo começou? Foi na rádio. A história é um pouquinho longa. Vou até olhar o tempo ali, ver se dá para contar tudo. Mas é bem interessante, porque quando eu cheguei no rádio, eu enfrentei muitas objeções. Aí a gente volta àquele assunto lá do bloco anterior, que a gente falou que as pessoas acham que você é incapaz de fazer. Se quando eu entrei no rádio, há muito tempo atrás, uns 11 anos, está entrando nos 11 anos, 12 anos agora, não lembro bem a data exata, eu enfrentei muita objeção devido às pessoas acharem que eu não teria capacidade de fazer o rádio. Mas tem uma história interessante, porque quando eu cheguei no rádio, eu pedi várias vezes, era uma emissora comunitária, a qual eu prezo muito, tenho uma admiração muito grande por ter sido o pontapé inicial. Hoje eu diria que eu não sou um profissional do rádio por não ter diploma, eu sou um autodidata. Eu não trabalho nem com a publicidade profissional e não trabalho com a edição de vídeo profissional. Autodidatas, só o aprendizado mesmo, o aprendizado de vida. Fique à vontade para falar o nome de todas, viu? Exatamente, o aprendizado de vida. Então, quando eu entrei nessa emissora, eu falava sempre com o dono da emissora, poxa, dá uma oportunidade aí para eu fazer um programa aí, meia hora, entrar no ar e fazer um programa para me mostrar aí, uma oportunidade de graça mesmo, de forma voluntária. Aí passei mais ou menos uns 3 a 4 meses apelando, né? Parece um processo judicial, demorou demais. Então passei um bom tempo apelando, aí chegou um certo dia, a rádio comunitária tem suas limitações também, e não tinha locutor para ficar no espaço da tarde do meio-dia até
às 2 da tarde. Quer dizer que meia hora virou 2. Esse era o primeiro programa, né? Esse era o primeiro programa. Aí eu pedi, poxa, deixa eu ficar aí, até esse horário que tá vago aí. Aí depois de muito apelar, né? Vários meses, relembrando, vários meses apelando. Aí ele deixou, falou com o rapaz da direção lá e disse, deixa ele passar aí esse tempo aí, 2 horas tu chega aí. Eu fiz o programa. Fui fazendo o programa. Obviamente, como era o que eu gostava, né, que é o rádio, eu sou apaixonado por rádio também, como você. Ele gostou e no outro dia me chamou no escritório dele. É um empresário, trabalha no ramo de calçados, João Pereira, mandar até um abraço para ele. Aí ele me chamou no escritório dele no dia seguinte e disse, aí falou com um dos membros da associação e falou que... Tem 1 minuto só? A plaquinha estava falando ali. O tempo passa rápido aqui, né? Tá diferente das 2 horas que eu tive lá. Então ele falou que o pessoal tinha gostado do meu trabalho e que gostaria que eu permanecesse na rádio, num espaço de meia hora, só que de segunda a sexta. Que bacana! Foi rápido. Para encurtar, 1 minuto que já está acabando aqui, em 2 semanas eu estava dominando o horário da tarde da emissora. Nossa, que legal! Fiquei a tarde todinha trabalhando, aprendendo, né? Não trabalhando, aprendendo. E trabalhei mais ou menos uns 6 a quase 1 ano aí, podemos dizer que foi de forma voluntária para a emissora. E hoje eu sou sócio dela, sou associado à associação. Que bacana, que bacana. Bom, gente, estamos aqui então com o Renato Silva de Moraes e já voltamos com ele. Não saia daí. Bom, gente, então nós estamos hoje aqui com o locutor e publicitário Renato Silva de Moraes, diretamente da Paraíba, que está aqui passeando, né, conhecendo um pouco do que ele gosta, multimídia, né, TV, faz vídeo, é isso, Renato? Exato, trabalho com mídia, quem estiver interessado no meu serviço também. Isso, já vamos falar. Certeza, você pode estar ligando para mim aí, o telefone vai aparecer na tela. Mas pode falar. É o 83-9920-7750. A gente trabalha com tudo, né? E-mail? Contato Grupo Moraes, tá aparecendo na tela também, @gmail.com. Você pode entrar em contato com a gente, passar um e-mail aí, que serviço de publicidade. A gente trabalha muito com vinhetas, carro de som. Minha especialidade é essa, carro de som e rádio também. E trabalho também de locutor de rádio. Bom, já viram que a voz é bonita. Ele já deu uma palhinha aqui. Mas, Renato, vamos falar a sua deficiência, né? Exato. Esse programa é um programa que foca na pessoa com deficiência. Ela nasceu como? Bem, a minha deficiência, ela é uma formação genética. Tá. Não é isso? Especialistas falam que é uma má formação genética. Não se sabe. Se sabe, eu não sei como isso aconteceu até hoje. Vou tentar descobrir. Acho que a correria da vida moderna a gente acaba nem se apercebendo. Hoje mesmo eu me vejo como uma pessoa normal. Claro. A gente não se apercebe que tem uma deficiência. Só nas horas que as pessoas resolvem passar aquilo na sua cara, né? Em pontos, né? Em pontos. Também tem muita gente também que com muitas boas intenções tenta ajudar a gente e é interessante. A minha infância foi praticamente lá mesmo, a escola a gente... Hoje está bem melhor a questão da inclusão, mas antes eu comecei a estudar muito tarde devido à inclusão. Não aceitavam? Não é questão de não aceitavam, mas eu acho que minha mãe, meus pais ficaram temerosos, né? E realmente existiam muitas... As crianças ali, com medo das crianças baterem em mim, né? Isso? Se machucar. Achando que não tinha capacidade de me defender. E aconteceu muito isso. Aí comecei tarde na escola, mas aí consegui concluir os estudos.
ensino médio, aí comecei a trabalhar de autodidata, fui atrás dos meus objetivos, o que eu queria fazer mesmo, que era rádio, que eu sempre gostei, criancinha mesmo, sempre fui apaixonado por rádio, pegava, aqui o pessoal não usa muito, mas eu pegava um sabugo de milho e ficava brincando de apresentador com microfone. Não, eu sei o que é isso, eu sou do interior, a gente brincava com sabugo de milho também. Sabugo de milho, eu usava muito e dava um de apresentador, só que com uma diferença, eu era o apresentador e eu mesmo cantava as músicas. Entendi. Né? Então é bem interessante. Então, quando fiz 15 anos, aí comecei a correr atrás disso, achei essa oportunidade na rádio que eu falei, e daí, em 10 anos, tive 3 emissoras de rádio no meu histórico profissional e montei um pequeno estúdio de gravação de áudio para trabalhar individual para o comércio local, dando assistência ao comércio local, tanto para vinhetas de rádio como para vinhetas de carro de som, publicidade, preço e trabalhar na criação de textos também para eles. É bem interessante a minha história. E na escola eu enfrentei realmente muitas Bom, a gente está vendo aí umas imagens, né, de alguns trabalhos que você fez, inclusive você fez também documentário, Exatamente, né? Criei o documentário que conta a história da cidade de Sumé, da minha cidade lá, que hoje é usada na biblioteca do município. Que bacana. Ou seja, agora 1º de abril, né? Certo. 1º de abril já ligaram para mim falando que esse trabalho está percorrendo as classes da escola. Poxa, que legal. Ou seja, foi um trabalho que eu fiz em 2011, pretendo fazer outros. Tá. E a gente... É bem interessante isso aí, voltando ao âmbito escolar. Eu tive uma professora que ela falou para mim o seguinte, na classe, ela disse, você é um exemplo de superação. E eu não entendia muito o que era superação, eu não sabia definir a palavra superação na época. Tá. Né? Muito criança, eu não sabia. Mas aí um certo dia ela pegou, estava cobrindo as letras na época, muito velho, para você ver que eu comecei a estudar tarde, que eu lembro. Aí tinha uma turma lá que era bem avançada, a professora já estressada, estresse em sala de aula sempre existiu, ela olhou para a turma, foi na minha mesa, arrancou o caderno assim e mostrou para a turma, gente, olha aqui, olha a forma que esse menino, desse jeito, eu fiquei com aquilo na cabeça, né? Olha a forma que esse menino desse jeito está fazendo e vocês não conseguem. Ou seja, na época eu me adaptei, eu pedi para a professora para eu escrever com tinta, com caneta. A gente escrevia com lápis comum na época, né? Obviamente a escola tem essa fase, né? Depois é que passa para caneta, começa num lápis grafite, não sei se aqui funciona desse mesmo jeito, as crianças aqui. Mas eu lembro até hoje, para vocês verem que foi uma coisa tão marcante na minha vida que eu fiquei com aquilo decorado. Aí ela pegou meu caderno assim, minha lição já toda feita e o restante da classe lá... Brincando? Batendo para terminar sem entender. Olha aqui, olha. Aí mostrou meu caderno com as tarefas feitas para o resto da classe e aquilo ficou marcado. Né? E naquele momento também eu não entendi muito porque ela fez aquilo, mas hoje... Eu entendo, porque para você conseguir as coisas hoje, sendo uma pessoa normal, você já enfrenta dificuldades. E sendo uma pessoa com uma deficiência física, as dificuldades ela vem, não é em dobro, é o triplo. Tá. Então, hoje as pessoas estão aprendendo a lidar com isso, as pessoas não lidavam com isso. Antes, quando eu passei... Estão inculcando na cabeça das suas crianças, porque antes eu... passava por uma criança, ela ficava com aquele olhar, olha aquele menino diferente, estranho, a mãe. Mas hoje não, hoje eu passo por uma criança, as crianças ficam olhando, só isso. Só olham, já não comentam. Já mudou. Muito. Antes eles riam muito, hoje eles não fazem mais isso tanto. As crianças novinhas, então a gente sente essa mudança. Você disse que você mudou, né? De um olhar de piedade, eu achei interessante isso que você colocou para mim, a hora que a gente estava batendo papo, né? De um olhar de piedade, lá na sua cidade você... Exatamente, foi mais por causa disso também, entrei na mídia, fazer fazer propaganda, fazer rádio. Então as pessoas iam na emissora de rádio, ouvia aquele vozeirão, aí diziam, hoje é um baita homem que deve estar ali atrás daqueles microfones. Tem até uma história engraçada, uma vez eu passei e consegui realmente um olhar de admiração na cidade. Eu passei
numa rua, lá numa quadrilha de festa de São João, que a gente usa muito lá. Aí uma mulher estava do lado e disse, ó, esse aí, ó, no começo da minha carreira, ó, esse aí o Renato Moraes, trabalha na rádio. Aí o cara disse, olhou pra mim e disse assim, oxe, eu pensei que era gente. Quando olhou pra mim, né, eu ouvi Renato, aquilo ali. Mas olha, nós estamos terminando o programa, uma pena, tá uma delícia, mas eu queria que você mandasse aí uma mensagem para os nossos telespectadores, para o seu filhinho também, não esquece o abraço, né? Exatamente, Michael Douglas, um beijo também para minha esposa, com certeza vai acompanhar essa entrevista. E o recado que eu gostaria de mandar para as pessoas é que tentem se colocar no lugar de um deficiente. Por exemplo, se você quisesse fazer alguma coisa e aquela pessoa te limitasse, não deixasse você fazer aquilo, como você iria se sentir, sabendo que você seria capaz de exercer aquela função e que estaria sendo barrado simplesmente por questões visuais? A pessoa está vendo ali, te julgando pela tua face, pela tua forma, pelo que tu é por fora, né? Sem saber que por dentro existe um ser humano, a mentalidade do mesmo jeito, a capacidade de raciocinar da mesma forma e que tenha plena convicção de que aquilo você pode fazer, realizar. Então, acho que antes de julgar uma pessoa com necessidade especial, você deve primeiro se colocar no lugar dela e tentar, né, acho que você nunca deve tomar uma medida de forma precipitada, você deve tentar se sentir aquela pessoa, tentar ser aquela pessoa. Aí eu acho que você vai conseguir, de certa forma, incluir mais aquela pessoa, né? Ou seja, e saber distinguir as deficiências, né? O mais importante é isso, você deve saber distinguir as deficiências. Tem pessoas com deficiência física, no caso dos membros superiores, como é o meu caso. Tem as pessoas com deficiência dos membros inferiores, então que deve ter uma atenção especial, obviamente, nesse ponto. E tem as pessoas com deficiência mental. Então, as pessoas devem colocar isso em cada lugar, em cada canto, separar. Com certeza, acho que o mundo será muito mais incluso dessa forma. Tá certo. E também os governantes, né? Os governantes também têm mais acessibilidade, aí tem muito cadeirante, aí tem dificuldade de locomoção. Tá certo. Muito obrigada pela sua presença. Um beijo aí para os nossos telespectadores.